A paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Wagner e vamos para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito interessante e talvez fosse o assunto que precisava ser pregado, todas as semanas, em todas as igrejas. Infelizmente não é bem isso que nós temos visto. Esse assunto de tanta importância e também assunto atual, presente na vida de todo cristão, é acerca do eminente arrebatamento, a vinda de Jesus Cristo, quando a sua igreja será arrancada aqui desta terra. Eu escolhi um versículo que cabe muito bem, a essa palavra, essa breve palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 27. Diz o seguinte, meus queridos: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, esse Filho do Homem aqui nós sabemos muito bem, trata-se de Jesus Cristo. Porque, meus amados, eu escolhi esse tema para estarmos, em poucas palavras, refletindo neste dia. Ainda ontem, um irmão nosso, uma ovelha a qual o Senhor me deu o privilégio de eu estar pastoreando aqui em Porto Seguro, a mãe desse querido irmão veio a falecer em uma outra cidade. Eu não vou citar o nome dele por questão de ética e eu não pedi a permissão dele, mas enfim, era uma senhora que estava aparentemente sã e de uma hora para outra veio um mal súbito e ela veio a falecer. E o que nós entendemos com isso? Quando os pastores, quando a igreja cristã prega dizendo que Jesus Cristo está voltando, é porque nós estamos baseados na palavra de Deus, onde nos alerta acerca de um fenômeno que irá acontecer em algum momento na história da humanidade, chamado de arrebatamento. Ou seja, em um abrir e fechar de olhos, a igreja será arrancada da terra. E junto com a igreja, que são os cristãos salvos, irá também o Espírito Santo, que é o Deus vivo hoje na terra, que habita dentro de cada ser humano. E quando nós falamos que haverá o arrebatamento, que Cristo irá voltar, estamos falando desse arrebatamento literal, quando a igreja será arrancada. Mas também sempre frisamos que todos os dias Jesus Cristo está voltando para algumas pessoas. Existem aquelas pessoas que irão passar pela morte. Aqueles que irão morrer, infelizmente, é algo que acontece com todo ser humano e por isso nós precisamos estar atentos e com a nossa vida contrita a Deus, e com o nosso altar consertado diante do Senhor. A Bíblia também vai nos dizer, nesse mesmo capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 42 até o 44, que se o dono da casa, se o pai de família, ele soubesse a que hora da noite viria o ladrão para furtar a sua casa, ele montaria guarda. Ele ficaria esperando, ele tomaria as devidas providências e não permitiria que o malfeitor viesse a furtar os seus pertences. A vinda do Filho de Deus será desta mesma forma. Quando você menos espera, quando você menos esperar, ela irá acontecer. Por isso que nós temos que manter essa guarda permanente. Como assim manter a guarda permanente? Procurar viver uma vida com Cristo a mais correta possível. Eu aproveito essa oportunidade, você que está me assistindo por intermédio desse vídeo. Eu conheço algumas pessoas que têm um bom caráter, pessoas que têm um princípio cristão, pessoas que em outro tempo adoraram ao Senhor com louvores, com ministrações, pessoas que já tomaram conta de igrejas, pessoas que tomaram conta de grupos, pessoas que em outro tempo chegaram a liderar na casa do Senhor. Mas hoje vivem uma vida da seguinte forma: dizem que elas querem voltar para Cristo, mas estão esperando o momento em que vai encontrar talvez um cônjuge, vivem esperando o momento em que vão se consertarem para, a partir de então, tomar parte da Igreja de Cristo. E enquanto isso, o tempo vai passando.
E elas não sabem que a qualquer momento elas podem passar pelo arrebatamento, seja o arrebatamento real da vinda de Cristo, ou seja, a experiência, né, de se passar pela morte. Esse portal que levará todo ser humano até a presença do seu Criador. Então, essas pessoas que hoje dizem o seguinte: olha, eu não quero cultuar, eu não vou estar na igreja porque eu preciso me consertar, ou porque eu me decepcionei com algum líder. Eu quero dizer para você, a maior enganação do nosso tempo é as pessoas acharem que podem ser crentes em casa. Eu sei que nós vivemos os finais dos tempos, e a própria Bíblia vai dizer que neste tempo surgiriam, né, muitos falsos líderes, falsos profetas, enganadores, homens e mulheres que enganariam a muitos. E por conta de você ter se decepcionado com algum desses líderes e estar frustrado, talvez você diga: eu não quero compactuar com tudo isso. Mas eu digo para você, existem milhares de denominações e milhares de líderes. Selecione aquele que melhor vai te representar diante de Deus, mas não se afaste do convívio com a Igreja de Cristo. Se porventura, você que está ouvindo esse vídeo, você tem colocado no teu coração que você só vai levar uma vida contrita a Cristo, ou uma vida agradável aos olhos do Senhor, quando você se casar. Talvez você diga: eu já me frustrei com outros, relacionamentos, e hoje eu preciso de um relacionamento seguro, verdadeiro e debaixo da aprovação de Deus. E talvez você, diante desse dilema, esteja vivendo uma vida distante de Deus por conta da fornicação. E talvez você diga: Senhor, eu preciso encontrar alguém para que eu venha me libertar desse mal que tem me perseguido. Eu quero dizer para você o seguinte: eu não estou aqui para pregar nenhuma demagogia, para amaciar o seu ego. Eu estou aqui como voz do Senhor neste tempo para dizer para você: Deus só vai colocar alguém na tua vida quando primeiro você se libertar deste mal que tem lhe perseguido. Enquanto você viver na fornicação, enquanto você viver encontrando defeitos nas outras pessoas, você não terá um casamento feliz. Deus não vai colocar ninguém na tua vida, porque senão essa pessoa iria sofrer com você. Então, primeiro, liberte-se de tudo isso que tem te perseguido. E eu quero ir bem mais além. Antes de você querer encontrar um relacionamento com alguém dentro de uma igreja, eu digo para você: case-se com Cristo. Lembre-se que antes do relacionamento carnal que nós temos com pessoas, nós temos um relacionamento com Deus. E precisamos entender que somos igreja. E a igreja nada mais é do que a noiva do Cordeiro. Antes de um casamento com uma outra pessoa, eu preciso me casar com Cristo. Eu tenho que ter este casamento com Deus. Eu tenho que entender que eu sou noiva de Cristo. E entendendo isso, eu vou viver uma vida voltada para o meu noivo, que é Jesus Cristo. E as demais coisas Ele irá acrescentar na minha vida, porque Ele mais do que eu sabe do que eu necessito e do que eu preciso. Então, meu irmão, minha irmã, vamos viver uma vida santa com Deus, porque Jesus Cristo está voltando a qualquer momento. Fica aqui este meu alerta, porque assim como o raio, ele sai do Oriente para o Ocidente, da mesma maneira será a vinda do Filho do Homem. Em um abrir e fechar de olhos, quando você menos esperar, estará diante do seu Criador. E esperamos ouvir do Senhor: vindes, meus filhos, possuir por herança aquilo que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque haverão muitos que hoje dizem: Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. E essas pessoas diante do Pai ouvirão algo que é terrível aos seus ouvidos, quando o próprio Cristo dirá: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eles dirão, no seu ímpeto, dizendo: mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio, curei, operei grandes maravilhas. E Cristo vai dizer: eu não vos conheço. Porque Jesus Cristo, ele conhece aquele que convive com ele, aquele que vive
próximo da noiva do Cordeiro, aquele que vive em união com o corpo de Cristo. São esses que o Senhor conhece, são esses que vivem com Cristo e são esses que participarão do arrebatamento. E nós precisamos entender, mais do que tudo, que o cenário mundial a qual nós estamos inseridos está nos dizendo com voz muito alta que Jesus ele está voltando. Seja participando do arrebatamento ou seja passando pelo portal que é a morte, não importa. Cristo está voltando e ele vem buscar a sua igreja. Então, fica aqui essa palavra. O arrebatamento é real, o arrebatamento é uma grande verdade e nós precisamos estarmos preparados. Então, meus queridos, vamos estar levando o ID do Senhor, pregando esta palavra e alertando as pessoas que estão ao nosso redor, porque é isso que o Senhor tem buscado de cada um de nós. E ele diz na tua palavra: pregai este evangelho, tocai a trombeta, anunciai em alta voz, em tempo e fora de tempo, porque este é o tempo, e eu entendo isso, que Jesus quer que você trabalhe, que você produza, que você faça algo em benefício da igreja do Senhor aqui neste tempo. Fica aqui essa palavra. Jesus está voltando e ele vem buscar uma igreja santa, pura, imaculada, aquela noiva que está realmente aguardando o noivo com o seu coração purificado e lavado no sangue do Cordeiro. Amém? Fica aqui essa palavra e que jamais venha se apagar das nossas vidas as marcas do Cordeiro. Fique na paz, meus queridos irmãos.